Talvez você já esteja cansado de orações repetitivas. Pergunte a si mesmo se você realmente crê no Deus que ressuscita mortos, cura enfermos, cria vida a partir do nada. Porque esse é o Deus que deseja agir milagrosamente através no momento que você estiver em um confronto espiritual. Vamos negar que a cada ano que se passa, a pressão espiritual no mundo aumenta. E conserva assim sucessivamente até o dia que o Senhor vier nos buscar. O inimigo do ano que se inicia sempre será maior do que do ano que se foi, pois é assim que Deus planejou. Todo confronto há por uma razão, por causa da realização dos planos de Deus aqui na Terra. Satanás sempre se oporá a essas realizações. E a pergunta que fica é: o que devemos fazer? Em primeiro lugar, devemos nos voltar para a palavra de Deus, para extrair dela o procedimento da vitória. E em segundo, precisamos saber que Deus sempre envolve um servo seu em suas realizações, sempre são participantes e coautores de Deus. Noé, Moisés, Gideão, Paulo são exemplos claros disso. Agora, a escolha de Deus não se baseia naquilo que a pessoa é no seu exterior, mas a pessoa se tornará. E eu gostaria de falar a respeito de alguém que foi isso, a respeito de Elias. Elias, em um momento específico na vida dele, desse homem de Deus, é descrito em 1 Reis 18, que foi o desafio do Monte Carmelo, né, contra os profetas de Baal. Os eventos daquele dia exemplificam com clareza como o verdadeiro crente deve se comportar perante uma situação de confronto. E no decorrer deste fato, faz 7 afirmações que são lições práticas para todos os crentes de hoje que enfrentam duelos espirituais. Em primeiro lugar, Elias tomou uma decisão. Começa o desafio confrontando o povo com a pergunta: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Na verdade, estava conduzindo-os para uma encruzilhada na vida, onde quer queira, quer não, terão que tomar uma decisão. Em um confronto espiritual, que vai determinar é o lado em que nos posicionamos. Não é algo teórico, mas experimental. Você tem que ter essa experiência. Quando deparamos com um desafio no âmbito espiritual, precisamos, antes de mais nada, decidir em quem iremos crer, ou em outra coisa. Outra coisa que Elias fez foi se posicionar. Elias diz o seguinte: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Mais tarde descobriremos que a situação não era exatamente essa. Mas naquele momento ele não sabia disso e estava disposto a tomar posição em favor de Deus, mesmo diante de uma multidão hostil, ele mesmo nas regras do desafio. Então invoquei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. Ou seja, não sabia que estava diante de que teria mais pessoas separadas por Deus. E ele mesmo assim, diante de uma multidão, tomou um posicionamento. Deus é aquele que responder com fogo. Ponto final. Ele precisou do quê? Precisou de acionar a sua fé. Clamem ao seu Deus, mas não acendam o fogo. A Bíblia diz que eles ficaram a manhã toda dançando ao redor do altar e clamavam urgentemente.
Ah, Baal, responda-nos. Mas o texto, como o texto indica, não havia uma voz que respondesse. Se sinceridade salvasse, certamente esse povo seria salvo. Mas só sinceridade. Eles depositaram a sua fé no Deus errado. E a fé depende daqui em que ela é depositada. Na hora do confronto, em que ou no que você vai depositar a sua fé? A nossa arte imutável e eterna do Senhor Deus. Outra coisa que Elias teve na hora, foi a transparência. Depois do fiasco dos sacerdotes de Baal, ele disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Essa é uma atitude simples, mas que revela um princípio-chave na confrontação. Faça tudo às claras, sem nada esconder. Elias queria que tudo fosse bem claro, para que Deus recebesse toda a glória. Deus deseja que a nossa vida seja bem transparente, de maneira que todos saibam quem somos e no que cremos. O nosso testemunho é uma das armas mais poderosas durante o confronto espiritual. Outra coisa que Elias teve, na frente de toda aquela multidão e na frente de mais de 400 profetas de Baal, a coisa que Elias teve foi ousadia. Enchei de águas 4 cântaros e derramai-os sobre o holocausto e a lenha. Dá para imaginar a situação? Elias foi extremamente ousado em Deus. A atitude ousada de Elias teve origem numa vida pessoal, de relacionamento íntimo com o Senhor e de obediência a Ele. A ousadia se baseia no crédito que temos. Isso é uma questão de fé. O crédito é o nível da nossa fé. E a fé vem da onde? Da nossa intimidade com o Senhor. E como cavamos essa intimidade com o Senhor? Através da oração. Elias, sem dúvida, era um homem de oração. Foi uma oração simples e direta, o oposto das orações elaboradas dos profetas de Baal, que duraram em torno de 6 horas. A resposta de Deus foi o fogo que consumiu o holocausto, consumiu a lenha, as pedras e até a ilha, lambeu as águas que estavam no rego. Todo o povo disse: só o Senhor é Deus. Pela manhã, adoravam a Baal. Ao cair do dia, todo o povo voltara a adorar o Deus verdadeiro, graças à oração de um servo fiel, graças à oração de um justo. O que o justo de Deus conseguiu? A vitória. Elias dá instruções para matar todos os inimigos, lançar em mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape, e ali os matou. Isso parece muito drástico, mas Deus sabia que quando houvesse um poder maligno, que enquanto houvesse um poder maligno no meio do seu povo, ele teria que ser completamente extirpado para garantir uma vitória duradoura. Ao analisarmos os detalhes desse maravilhoso relato da palavra de Deus, ficamos com uma pergunta: que tipo de pessoa Deus escolhe e usa? 3 coisas precisamos saber para responder tal pergunta. 1. Deus usa aquele que está convencido de que o resultado da equação Deus mais 1 é igual à maioria. No mundo espiritual, a pergunta não é quantos, mas quem. Não é o que podemos fazer, mas o que Deus pode fazer. 2. Deus usa aquele que enxerga as oportunidades e não os problemas. Elias poderia ter dado de ombros e exclamado: tem muita gente contra mim. O que é que eu posso fazer? Só, em vez disso, ele permitiu que Deus agisse. Pessoas que marcaram uma geração são pessoas que não perdem as oportunidades de glorificar a Deus. E em terceiro lugar, Deus usa aquele que se concentra mais em sua disponibilidade do que em sua própria habilidade. Deus, eu estou
disponível. Isso é muito importante. Talvez você pense que havia algo de extraordinário na vida de Elias. Eu quero te dizer algo. Elias era homem semelhante a nós, e Paulo confirma isso. Ele está na palavra, ele fala, somos homens igual a Elias. E nós estamos sujeitos aos mesmos sentimentos. Elias era uma pessoa depressiva, depois vocês leem lá. Mas ele orou e Deus realizou. Hoje, o Senhor nos chama. Basta você se dispor e acreditar que Deus pode te usar. Com um único homem, Deus mudou toda aquela geração. O Senhor está buscando hoje os fiéis dessa geração. Pergunte-se, Ele pode contar com você? Bom, gente, o que tinha para vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. E se gostaram, curtam o vídeo. Assim a plataforma entende que vocês gostaram. Assine o canal para receber mais vídeos, tá bom? Muito obrigado por vocês terem ficado até agora. Que Deus abençoe.